Olá, meus amigos, boa tarde a todos, a todas, sejam bem-vindos a mais um Evangelho no Lar, promovido pela nossa casa, o Prozebem. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais esse momento, né, de estudo, de reflexão, que nós paramos um minutinho do nosso dia para orar, para refletir sobre o Evangelho. Quem está aí no chat já recebe meu abraço fraterno, sejam bem-vindos. É muito bom estar com vocês, na companhia de vocês, que sempre estão aqui com a gente, né? Então, muito obrigada pela companhia de vocês, tá certo? E para iniciar, vamos começar com um poema muito lindo feito pelo Espírito de Maria Dolores, psicografia de Chico, que se chama Regra de Luz. Olha como ela fala aqui para a gente como é lindo, né? Regra de luz. Se alguma prova te alcança, atende a vida a uma boa. Ama, trabalha, perdoa, guardando o bem por dever. Quando o mal te envolve os passos na caminhada terrena, conserva de alma serena a obrigação de esquecer. Nota as lições que te cercam. Ensinamento profundo surge nas forças do mundo, entrosadas como estão. Olvidando sombra e ofensa, a terra lembra a oficina da tolerância que ensina progresso e renovação. O sol esquece que é preso sob os encargos que leva e afasta a invasão da treva, dos céus a cava abismal. A planta desculpa o saque e o homem tem casa e lume. A rosa perdoa o estrume e brilha no espinheiral. Assim também, alma irmã, se buscas marchar à frente com fé tranquila e contente, sem parar ou esmorecer, reguarda-te nesta regra para amar e construir, esquecer para servir, trabalhar para esquecer. Que lindo, né? Os poemas dela são maravilhosos, eu amo. Então vamos fazer a nossa prece inicial? Vamos fechar os nossos olhos, elevar os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre amado querido, nossa Mãezinha espiritual Maria Santíssima, e aos nossos benfeitores que com certeza nos conduziram até aqui nessa tarde de hoje. Deus nosso Pai, que sois todo poder, bondade, fonte infinita de todo amor, todo bem, toda misericórdia, nós te agradecemos, Deus Pai de amor, Deus Pai de amor, por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos para meditar no Evangelho de Jesus, que em verdade, Senhor, são os teus ensinamentos. Então, que a espiritualidade amiga, com a tua permissão, Deus Pai, possa nos envolver na tarde de hoje, iluminando as nossas consciências, nos inspirando para que possamos bem compreender o Evangelho da tarde de hoje, que vamos refletir, que as nossas dificuldades, Senhor, nesse momento, possam ser amenizadas, que possamos acerenar os nossos corações e os nossos pensamentos nesse momento, para que a luz do Evangelho possa se fazer presente em nossos corações. Gratidão, Deus Pai, rogamos a tua presença, da espiritualidade amiga do nosso Mestre Jesus, da nossa mãezinha querida Maria Santíssima, hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus, né, gente? Bom, hoje nós vamos estudar, meditar no capítulo 17, Sejam Perfeitos, no item 9. Estamos nas instruções dos Espíritos, onde vamos falar hoje sobre os superiores e os inferiores. O que será que esse item do Evangelho vai nos mostrar? Ele vai nos mostrar, gente, o que Deus espera de nós quando nós temos, por exemplo, uma situação de de comando, uma situação de poder, ou quando nós somos o contrário, nós somos subalternos, né? Então, o que é que Deus espera dessas pessoas? E como a gente deve se portar nessas situações? Qual é a postura ideal para aquele que comanda e para aquele que obedece, né? Então, é sobre isso que o Evangelho vai refletir na tarde de hoje. Será que nós temos, que nós que temos uma posição de comando, de poder, a gente tem
por ter, só por ter, para a gente poder comandar? Ou será que há uma finalidade maior para tudo isso? Se eu estou numa situação inferior, subalterna, será que tem uma finalidade também isso aí? Qual seria essa finalidade? Então, vamos ler um pouquinho aqui o Evangelho para a gente ver o que é que ele fala para a gente sobre isso. Eu vou dar uma lida primeiro no Evangelho, porque aí depois a gente faz as reflexões, tá certo? Então, vamos lá. Os superiores e os inferiores, item 9 do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. Olha o que a espiritualidade diz. Aquele que recebe a autoridade terá que prestar contas, assim como aquele que recebe a riqueza. Não acreditem que a autoridade seja dada para satisfazer o bom prazer de mandar, assim como acreditam erroneamente a maior parte dos poderosos da terra, que pensam que a autoridade lhes foi dada como um direito ou uma propriedade. Deus tem provado constantemente que a autoridade não é um direito, e muito menos uma propriedade, pois a retira dos que dela se acham proprietários quando lhe convém. Deus concede a autoridade a título de missão ou de prova, quando quer, e a retira quando julga necessário. Todo aquele que recebe a autoridade, seja qual for o tamanho dessa autoridade, desde um patrão para com seu empregado, até o soberano para com seu povo, não poderá esquecer que é um encarregado de almas e que responderá pela boa ou má orientação que der aos seus subordinados. Toda a responsabilidade recairá sobre aquele que, tendo autoridade, deixar que seus comandados cometam faltas e sejam levados pelo vício ou pelos maus exemplos. Da mesma maneira que colherá os frutos de seu esforço por conduzi-los ao bem. Todo homem tem na terra uma missão, seja ela grande ou pequena. Sempre lhe será dada para o bem. Desviá-la do seu verdadeiro objetivo é fracassar em sua execução. Então, né, o Evangelho aqui já nos diz, né, que aquele que possui autoridade, poder, comando, olha que interessante, né? Ele é um encarregado de almas. Nossa, eu adorei isso daí. É bem profundo, né? Ele é um encarregado de almas. E por isso, ele não deve, né, se enganar, achando que ele não tem responsabilidade sobre como ele age, da forma que ele age com os seus, com aqueles que lhe são subalternos, inferiores. E como diz o Evangelho, ele vai responder sim se ele não souber exercer essa autoridade de maneira correta, pelos erros que ele ocasiona, né? Pelos equívocos que muitas pessoas cometem por conta da sua autoridade mal direcionada. Então, a gente pode parar para pensar assim, né? Imagina só a responsabilidade imensa que tem aí os soberanos, que tem os chefes de poder, esses comandantes de cidades, de países, estados, nações. A responsabilidade dessas pessoas, desses irmãos, é muito grande. Nós não podemos, né, imaginar, como diz o Evangelho aqui, que eles vão responder única e simplesmente pelas suas atitudes, só o que ele faz, né? Ele vai responder aquela pessoa que está nessa posição de autoridade, de mando, pela influência que ela gera nas pessoas, pela influência que ela, que ela gera em atitudes nos outros. Então, se a influência ocorre de uma forma negativa, se você influencia aquelas outras pessoas, né, que estão sob o seu comando de uma forma negativa, você vai ser responsabilizado, sim, pelos equívocos que aquelas pessoas cometem por seguir a sua ordem, seguir o seu comando. Então, como isso é sério, né? Como isso é sério? E a gente precisa meditar. A gente precisa meditar porque o evangelho é para isso. É para meditação. A gente precisa pensar se nós temos pessoas sob nossa responsabilidade, sob nosso comando e como nós agimos.
como que nós nos comportamos, como que nós influenciamos essas pessoas. Será que nós influenciamos para coisas, para atitudes positivas, para uma mudança positiva, ou será que nós estamos influenciando pessoas para agir de uma forma equivocada, né? E eu achei muito interessante porque ele bota, né, aqui no finalzinho, quando a gente leu, que todo homem tem na Terra uma missão, seja ela grande ou pequena, sempre lhe será dada para o bem. Desviá-la do seu verdadeiro objetivo é fracassar em sua execução. Eu achei isso muito interessante porque a gente pensa, né, que só as grandes almas, só as grandes almas, os superiores, têm missão na Terra. Mas não, todos nós temos uma missão, todos nós temos uma tarefa, que vai ser pequenininha, né? Se eu ainda sou um espírito muito imperfeito, eu ainda não tenho condições de assumir grandes responsabilidades, mas eu recebo sim missões menores, tarefas menores, ou se eu já sou um espírito evoluído, já tenho uma condição maior, uma superioridade espiritual, eu já recebo missões maiores, né, de acordo com o meu grau de evolução. E aí a gente pensa, cada um de nós, na tarefa, na missão que nos é dada, nós responderemos. Se nós falharmos nessa missão, nessa tarefa com as pessoas que estão ao nosso redor. Então, nós somos realmente responsáveis pelo bem e pelo mal que nós promovermos, né? Precisamos ter cuidado com aquilo que a gente fala, com as nossas atitudes, em especial, por já termos o conhecimento trazido pelo Evangelho, as explicações da doutrina espírita. Então, nós, dentro das nossas responsabilidades, das nossas pequenas missões, das nossas pequenas tarefas ainda, nós temos que agir com muita responsabilidade, sempre se questionando, minha conduta, minha fala, ele está influenciando as pessoas de uma forma o quê? Positiva, negativa. Eu estou cumprindo bem essa missão com aqueles que eu influencio? Isso é muito importante, né, a gente meditar, porque numa era como a nossa, que nós temos aí rede social para tudo, temos uma grande exposição, podemos realmente influenciar as pessoas, essa meditação, essa reflexão, ela é muito importante, né? Porque há pessoas que nos seguem, que nos veem como exemplo, guiamos o comportamento de algumas pessoas. E como estamos fazendo isso, né? E aí, no Evangelho, ele vai falar aqui sobre qual seria, né? Qual seria, então, gente, a missão de quem está em uma posição de superioridade com relação aos seus subalternos? Qual seria a missão dessas pessoas? E a espiritualidade fala aqui, ó. Assim como Deus pergunta aos ricos o que fizeram da riqueza, que em suas mãos deveria ser uma fonte, espalhando fecundidade ao redor de todos. Também perguntará para aqueles que receberam alguma autoridade: o que fizeram da autoridade que lhes foi concedida? Que mal impediram? Que progresso promoveram? Se eu dei a vocês subordinados, não foi, olha, se eu dei a vocês subordinados, não foi para que fizessem deles escravos de suas vontades, nem instrumentos dóceis dos seus caprichos e das suas ambições. Se eu fiz vocês fortes e confiei-lhes os fracos, foi para que pudessem ampará-los, ajudando-os a chegarem até mim. Aqueles que possuem autoridade seguem as palavras de Cristo, não desprezam nenhum dos que estão abaixo, pois sabem que as diferenças sociais não existem perante Deus. O Espiritismo ensina que devem tratar de maneira igual a todos os seus subordinados, que aqueles que hoje lhe obedecem talvez já tenham lhe dado ordens,
ou poderão vir a dar em uma existência futura. Ensina também que serão tratados amanhã conforme estão tratando hoje aqueles sobre os quais exercem a sua autoridade. Então, óbvio, meus amigos, que a função da autoridade é o bem, sempre a prática da caridade, sempre ajudar, guiar as pessoas para um caminho bom, para um aspecto positivo, uma conduta positiva. Sempre é isso. E como é importante a gente já reconhecer a imortalidade da alma, a pluralidade das existências, que mostra, nossa, mas se eu hoje estou numa posição de comando, será que aquele que hoje é meu inferior, meu subalterno, ele não foi o que mandou em mim em outra existência e ele abusou e hoje ele teve que reencarnar aqui comigo para ele aprender alguma coisa, então eu posso ensinar esse irmão alguma coisa. Essa ideia de que nada é por acaso, tudo está conectado, até dentro do nosso trabalho, com quem a gente se relaciona. Não é por acaso que a gente está no emprego que a gente está, com as pessoas que a gente está. Os amigos não são por acaso, nossa família não é por acaso. Né? Então, se hoje eu estou na posição de superioridade, de comando, de autoridade, na outra eu posso não vir mais assim. E eu vou ser tratado da forma que hoje eu tratei o meu próximo. Como é importante, né, esse conhecimento para a gente. E aí a gente pode, para finalizar, pensar, mas e os inferiores, Bruna? Então, o que é que a espiritualidade fala sobre as pessoas que estão em uma posição inferior, uma posição subalterna? O que é que nos diz a espiritualidade? O que nos diz o Evangelho? Ele diz assim, ó, tanto os superiores quanto os inferiores possuem sagrados deveres a cumprir, todos nós em cada posição. Lembra que a gente uma vez falou sobre a riqueza e a pobreza, e que cada um é a sua prova, tem as suas dificuldades, tem os seus deveres, tem as suas peculiaridades ali para vivenciar, para cumprir, para aprender naquela existência? Da mesma forma que os superiores e os inferiores têm os seus sagrados deveres para serem cumpridos. Se o subordinado é espírita, sua consciência lhe dirá com mais forte razão que não pode deixar de desempenhar seus deveres, mesmo que seu chefe não cumpra com os seus. O espírita sabe que não deve pagar o mal com o mal e que as faltas de uns não justificam as de outros. Se sofre na condição de subalterno, sabe que esse sofrimento é merecido, porque ele mesmo pode já ter abusado em existências anteriores da autoridade que possuía. Experimenta agora, por sua vez, o que fez os outros sofrerem. Se precisa suportar o emprego atual por não encontrar outro melhor, o Espiritismo lhe ensina a aceitar essa situação sem reclamar, como sendo uma prova para a sua humildade e necessária ao seu adiantamento. Sua conduta é norteada pelo conhecimento espiritual que possui, e ele age para com seu patrão como gostaria que seus subordinados agissem para consigo, caso ele fosse o chefe. Assim, é mais cuidadoso no cumprimento de suas obrigações, pois sabe que toda negligência em seu trabalho é um prejuízo para aquele que o remunera e a quem deve seu tempo e seus esforços. Resumindo, ele é guiado pelo sentimento do dever que sua fé lhe fornece e pela certeza de que todo o afastamento do caminho reto é uma dívida que cedo ou tarde terá que pagar. Em resumo, né, para quem está em uma posição subalterna, ele tem que cumprir os seus deveres, mesmo que os seus superiores não cumpram, porque ele sabe que o erro daquela pessoa não justifica o seu erro. Então, se o seu superior age de uma forma equivocada, fora ali da lei de justiça, de amor e caridade, o subordinado não deve, por isso, deixar de cumprir o seu dever. Ele deve continuar fazendo a sua parte. É claro que se há, gente, uma situação humilhante para aquela pessoa, ela deve fazer a sua parte, cumprir seu dever e buscar suas melhorias. Mas se por algum motivo, como a espiritualidade diz aqui, ela não consegue sair daquela situação, ele tenta sair, ele busca, por exemplo, emprego e ele não consegue sair daquela situação. Então a espiritualidade orienta que aquilo não é por acaso. Certamente é uma prova que aquela pessoa precisa passar.
Por quê? Porque talvez é uma hipótese, em algum momento, em uma vida passada, em uma situação anterior, aquela pessoa pode ter agido da mesma maneira com outras pessoas. E agora está passando pelaquela situação, pelaquela dor, aquele sofrimento, para aprender a valorizar o outro, provar a sua humildade. Lembrando, né, aqui o Evangelho, que a revolta não é o caminho, e que as situações elas se colocam como necessárias no nosso caminho para o nosso progresso espiritual. Então, nada é por acaso, e a depender de como nós agirmos em cada situação, com atitudes positivas ou negativas, nós seremos responsabilizados. Então, que importante, né, essa orientação do Evangelho na tarde de hoje. Muito bom, gente. Quem quiser dar uma lida com mais calma, né? Tá lá no item 9 do capítulo 17, superiores e inferiores. É bem legal esse texto. Vale a pena a gente ler com mais atenção, com cuidado, sempre buscando refletir se nós já seguimos essas orientações do Evangelho, estando em qualquer dessas posições, superiores ou inferiores, tá? Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa reflexão da tarde de hoje. E eu convido vocês a fazermos a nossa prece final. Desde já, deixo aqui minha gratidão, meu carinho a todos vocês pela presença, tá bom? Vamos orar, levar os nossos pensamentos. Deus Pai de amor, de infinita bondade, nós te agradecemos a oportunidade de aprender mais um pouquinho com o Evangelho. Como é bom, Senhor, compreender que nada é por acaso, que tudo tem uma razão. Como é bom compreender que, mesmo diante das dificuldades, precisamos nos esforçar para cumprir o Evangelho. Nos inspira, Senhor, nos inspira a internalizar isso, a internalizar essa postura que temos que ter, uma postura mais serena, mais calma, mais tranquila, mas uma postura mais cheia de amor, de caridade, de compaixão, de benevolência. Diante das situações que nos são colocadas, ainda é muito difícil para nós, Deus Pai. Ainda somos enfermos da alma, somos doentes do espírito. E por isso te rogamos auxílio nesses momentos tão difíceis para nós. Permite aos teus missionários, Senhor, esses espíritos abnegados, que eles possam nos inspirar a seguirmos o Evangelho, que possamos estar receptivos às inspirações da espiritualidade amiga. Mas não rogamos, Pai amado, apenas por nós. Rogamos pelos nossos amores que tanto precisam também de Ti, que o Senhor os abençoe em suas necessidades. Rogamos por quem não te conhece, Pai, mas que passa por tantas dificuldades, ou que te conhecem por vezes, diante das dificuldades da vida, se revoltam. Te pedimos por todos eles, todos esses irmãos encarnados e desencarnados, que o Senhor derrame teu amor, tua misericórdia sobre cada um deles, pelos nossos irmãos que ainda estão nos caminhos, né, das trevas, do mal, por ignorância, que o Senhor toque a cada um, para que se arrependam, pois serão espíritos felizes e perfeitos um dia. Então, que eles possam ser tocados pelo arrependimento, Senhor, e trilhar o seu caminho, sua jornada evolutiva, seguindo o Evangelho, seguindo o bem. Enfim, Deus Pai, abençoa não só a nós, mas todo o planeta Terra, a natureza, os animais, as plantas. Abençoa a Mãe Terra, esse planeta escola, que nos acolhe com tanto amor e tanto carinho. Enfim, Senhor, fica conosco, nos abençoa, nos envolve hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja, meus amigos. Muito obrigada pela presença de todos. Espero ver vocês em breve. Um beijo a todos.